Depois do amplo material que você já conferiu aqui no nosso canal, do YouTube do Comprecar TV, comigo Jorge Augusto, do Fiat Pulse na versão topo de linha Impetus, inclusive um super comparativo que a gente fez aí com o principal concorrente, o Volkswagen Nivus, chegou a hora da gente avaliar uma versão de melhor custo-benefício. Esse carro que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o Fiat Pulse na versão Drive, equipado com motor 1.3 aspirado e a transmissão continuamente variável. Praticamente é a versão de entrada. Por quê? Existe esse carro também com uma transmissão manual, que aí seria efetivamente o de entrada. Mas para volume de vendas, vou dizer que é esse o mais fácil de encontrar nas concessionárias. Fiat Pulse tem várias versões, então tem a Drive, com câmbio manual e câmbio CVT com motor 1.3 aspirado, aí você tem a 1.0 turbo com câmbio CVT, você tem uma outra versão Audace e aí sim você chega na versão topo de linha. Mas e aí? Esse daqui vale a pena colocar na sua garagem? Importante destacar, pessoal, que essa unidade está sem nenhum opcional. A única coisa que a gente tem de diferente aqui em relação à versão básica é esta cor, que é um opcional. Inclusive aqui a cor tem o nome de cinza extrato. Como vocês estão vendo, é uma cor sólida, porém ela tem esse visual que acaba sendo diferente. A gente já viu bastante dessa cor em carros super esportivos e aí acaba sendo uma opção diferente para quem quer sair, digamos assim, do lugar comum. Mesmo sendo uma versão de entrada, a gente percebe que a Fiat caprichou no design, porque ele tem esse friso aqui, como vocês estão vendo, pintado em cinza fosco, que acaba sendo um recurso visual diferente. Outro detalhe, os faróis, olha só, iluminação em LED no farol baixo, no farol alto, na luz de rodagem diurna e até mesmo na assinatura de lanterna. Entretanto, a Fiat esqueceu aí o LED, por exemplo, na luz de pisca, que aqui no caso é incandescente. E por ser uma versão de entrada, a gente também observa que esse carro não tem, por exemplo, os faróis auxiliares dianteiros. O motor aqui já é bastante conhecido no mercado brasileiro. Estamos falando do 1,3 litros, 4 cilindros, aspirado, Firefly. Esse motor tem variação aí do comando, comando acionado por corrente e alguns recursos técnicos bem interessantes, como por exemplo, olha só, a tampa de óleo já tem a vareta de medição incorporada. Esse é um conjunto que a gente já viu, por exemplo, no Argo, no Cronos e até mesmo na Fiat Strada. E esse motor aqui também está associado com a recente transmissão CVT, que a gente já viu aí na estrada e agora também está aqui no Fiat Pulse. É uma transmissão continuamente variável, fornecida pela Aisin, que você consegue fazer a simulação de 7 marchas. Um ponto bastante relevante sobre essa família aqui de motores é como a engenharia resolveu aqui a questão de comunização de peças. Por quê? Aqui nós temos o Firefly 4 cilindros 1.3 litros. Do ponto de vista de engenharia, ele é exatamente o mesmo motor do 1.0 3 cilindros Firefly, ou seja, é exatamente o mesmo motor com um cilindro a menos. E tem mais coisa, porque a base da engenharia desse motor aqui também dá origem àquele motor T270, que é um motor que a gente vê, por exemplo, na Fiat Toro, tem também aí no Jeep Renegade, tem no Compass e até mesmo no Commander. Claro, é o mesmo motor? Não. Do ponto de vista de desenho, sim, ou seja, diâmetro de cilindro, comprimento aí de biela, você vai ter também os pontos de fixação do motor que são os mesmos. Entretanto, quando o motor passa a ser turbo, ele ganha, obviamente, outro cabeçote, reforços em peças estruturais. Mas o grande lance é que a engenharia, tanto do Firefly 1.3 quanto do motor T270 Turbo, é exatamente a mesma. Isso facilita muito a questão da manutenção e até mesmo o fornecimento de peças, comunizando tanto a família Firefly quanto o motor T270, que é o 4 cilindros, e o T200, que seria o turbo 3 cilindros. Os números aqui são os seguintes: a potência varia de 98 cavalos na gasolina a 107 cavalos no etanol. O torque máximo varia de 13,2 kgfm na gasolina a 13,7 kgfm no etanol. E o torque máximo é obtido aí a 4.000 rotações por minuto. Esse motor aqui está associado à transmissão continuamente variável, que faz o modelo ir de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 11,5 segundos e a velocidade máxima declarada de 177 km por hora. Não são números ruins.
Só lembrando mais uma curiosidade, o powertrain que nós temos aqui é muito parecido com aquele que você encontra, por exemplo, na Fiat Strada 1.3 Range topo de linha. Aqui pelo lado também tem mais algumas coisas para a gente destacar. Começando aqui pelas medidas de pneu. Temos aqui um pneu 195 de largura, perfil 60, aro 16 polegadas. Aliás, roda em liga leve, como vocês estão vendo, ela é um pouquinho mais escurecida, o que dá um visual interessante para um carro de entrada. A gente também pode destacar o sistema de freios, bem convencional. Tambor aqui na traseira e disco ali na dianteira. Suspensão independente lá na frente do tipo McPherson e semi-independente com eixo de torção aqui atrás. Agora, tem mais algumas outras coisas que são importantes a gente relembrar. Como, por exemplo, esses borrachões que você tem aqui em toda a lateral do arco de roda e também na parte inferior do carro. Muita gente acha que isso aí é meramente estético, e na verdade não é. Porque se você pegar, por exemplo, uma estrada de terra ou de cascalho, sempre existe projeção de material na carroceria. E por mais incrível que possa parecer, esses elementos aumentam a proteção. Até mesmo, por exemplo, você vai no supermercado, tem lá aqueles carrinhos que se eles baterem aqui, não vai danificar aí a pintura do carro. Então eles têm sim essa função de proteção. Outra coisa que eu quero destacar, ó, repetidor de seta incorporado no espelho lateral. E esse carro, apesar de ser uma versão de entrada, tem essa barra de teto. Ela não é flutuante, ela é colada aqui no teto, mas ela é funcional. A gente consegue ver ali tanto a parte de ganchinhos quanto parafusos para que ela se torne funcional aí para você conseguir efetivamente levar carga. Aqui atrás, pessoal, o visual nem lembra tanto assim um carro de entrada. Por que eu digo isso? Vocês estão vendo aqui a iluminação de lanterna? Ela é em LED, inclusive um vermelho bem intenso. Outra coisa que é em LED é a luz de pisca. Porém, a luz de freio e a luz de ré são incandescentes. Outra coisa que eu vou destacar é a presença de 4 sensores de estacionamento, que são série nesse carro. A única coisa que acaba entregando um pouco a versão é esse para-choque aqui na parte de baixo. Como vocês estão vendo, ele é todo preto, sem nenhum detalhe um pouquinho mais sofisticado. Ainda assim, quando a gente olha o carro, não parece uma versão de entrada. E aqui, o que nós temos de recursos e espaço? Bom, primeiro nos recursos, a gente consegue ver iluminação do compartimento, porque geralmente carro de entrada às vezes perde isso, aqui está presente. Também tem aí os ganchinhos nas laterais para fixar sacolinhas e até mesmo esses ganchinhos aqui na parte inferior, que se você comprar aquela rede organizadora, você também consegue fazer aí um ajuste melhor das suas bagagens. Outro detalhe é o espaço, né? A Fiat informa aqui, olha só, por uma nova medição, que é litros líquidos, não é litros VDA, que nós temos aqui 370 litros. Claro, são litros líquidos considerando todos os espaços possíveis, mas na prática isso não é muito útil para as nossas bagagens. Então, em litros VDA, seria alguma coisa aí perto dos 320 litros, e ainda assim sendo um pouquinho generoso. De toda forma, não temos aqui um porta-malas nem tão grande nem tão pequeno. Acaba ficando aí na média de uma categoria que a gente entende como hatchback compacto. E o step, como é que é? Quando a gente levanta aqui o acabamento do piso, a gente está vendo, pessoal, que é um step temporário, é aquele step fininho. Agora, o curioso é que tinha espaço para colocar um step integral, porque esse step está apoiado sobre aquela espuma. Então daria para colocar aqui um step integral. Particularmente, não achei muito legal essa solução, porque quando você coloca esse step, a dirigibilidade fica bastante alterada e a velocidade máxima é de 80 km por hora. Então um carro como esse, que provavelmente o dono vai rodar bastante, não ter um step integral faz diferença. Aqui na frente, pessoal, vamos falar dos ajustes do banco do motorista, inclusive já vou ajustar para fazer a medição do banco traseiro. Olha só, temos aqui o ajuste de distância do banco, a altura, que inclusive eu coloco o mais para baixo possível, e também o volante, que tem apenas ajuste de altura, não tem profundidade. Bom, essa é a posição que eu me sinto confortável para dirigir aqui o veículo. Outros recursos que a gente encontra aqui. Para começar, a simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros. A gente também tem aqui o controle elétrico dos espelhos e o espaço na porta é legal, porque aqui você consegue colocar uma lata ou garrafa e tem ainda espaço adicional para guardar outras coisas. Chamar a atenção para este compartimento aqui, que é extremamente útil para, por exemplo, guardar carteiras. Ou seja, mesmo sendo um carro de entrada, tem bons recursos para porta-objetos.
Entre eixos do carro é de 2,53, nem é um número tão generoso assim. Então, com o ajuste que eu tenho aí do banco dianteiro, vocês podem ver aqui que do meu joelho ao encosto do banco, aproximadamente 5 dedos fechados. Movimentação de pés não é ruim, pelo contrário, considerando o entre-eixos do carro, até que é muito bom. Moral da história, quem vai aqui atrás, pelo menos 2 pessoas, até que contam com um bom espaço. Falando aí de recursos, eu já vou começar destacando, olha só que legal, aqui nós temos esse espacinho para você prender o cinto quando não tem ninguém usando o banco, ou até mesmo quando você vai fazer o rebatimento, ele fica preso aqui não fazendo barulho. Aqui na porta nós temos espaço para colocar garrafa, não pode ser lata porque é inclinado. E aí você vai escolher, ou eu coloco a garrafa ou outros objetos, as duas coisas juntas não cabem. A gente também tem aqui iluminação traseira, que não é bem aqui atrás, né? Você vê que fica meio que no meio do carro. Então pode ser que essa luz aqui à noite acabe atrapalhando um pouco o motorista. Mas a gente ainda tem aqui uma tomadinha USB para carregar dispositivos e esse compartimento aqui, que é muito útil, por exemplo, para colocar smartphones. Ou seja, para um carro básico, até que é interessante. E a oferta de porta-objetos continua aqui entre os bancos. Começando aqui pelo console, você tem este compartimento, tem mais esse outro espaço. Aí nós temos esse pequeno compartimento aqui, ó, ideal para, por exemplo, controle remotos. 2 porta-latas, esse aqui é muito bom para porta-moedas, e olha só, até mesmo sob o descansa-braço temos compartimento. E aí nós temos aqui a tampa acolchoada, ou seja, em matéria de desenho interno, o carro está muito bem feito. E os equipamentos? Para começar, a gente consegue destacar aqui o ar-condicionado digital e automático, que acaba sendo um diferencial. Ainda aqui nesse painel, a gente tem um botãozinho aqui do TC+, aquele controle de tração avançado que a Fiat oferece. Falando de central multimídia, vocês estão vendo aqui que tem uma tela bem grande, mas olha só, quando a gente liga a ignição, você consegue ver que a área da tela aqui é menor. Aliás, o software que está aí é aquele mesmo software que a gente já viu, por exemplo, na central multimídia da Estrada ou até mesmo a versão de entrada da Fiat Toro. Agora, por que que nós temos essa tela aqui maior desse jeito, né? Se a gente só está usando essa área? Porque existe o opcional para esse carro de você contratar, por exemplo, a central multimídia com tela maior. Então, o form aqui, a forma aqui, é a mesma para os dois carros. Esse é o recurso que vem de série e se você quiser como opcional, tem a tela aí maior. O ar-condicionado digital e automático tem algumas funções diferentes. Esse botão que vocês estão vendo aqui, ó, a gente pode controlar, por exemplo, a velocidade da ventilação. Porém, quando a gente aperta ele, e ele muda aqui para azul e vermelho, ele passa a controlar a temperatura. Então o mesmo botão tem duas funções. Outra coisa importante, vocês estão vendo que a gente tem a informação do ar-condicionado na tela da multimídia. Inclusive, você consegue controlar funções do sistema de climatização diretamente pela tela da multimídia, ou seja, além dos botões físicos, você também tem o controle touchscreen. Hora da gente dirigir aqui o Fiat Pulse. Vamos lá, chave do tipo canivete para você dar a partida. E eu já vou destacar o volante desse carro, que é bastante completo. Então a gente tem aqui do lado esquerdo botões para interagir com o computador de bordo, botões aqui na parte de baixo para atender e encerrar a chamada quando tem celular conectado por Bluetooth ou mesmo Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio. Lado direito, parte superior, temos aqui o controle de cruzeiro, que é o famoso piloto automático, não é adaptativo, é convencional, limitador de velocidade e o modo Sport. Além disso, atrás do volante existem mais botões, então você consegue ter ali, por exemplo, a função de volume e até mesmo mudança de faixa ou mudança de estação. Então é um volante bastante completo. E por falar em computador de bordo, pessoal, apesar de ser uma tela simples ali no centro do carro, monocromática, é muito completo esse computador. Olha quantas coisas ele tem. Então se ali você tem velocímetro, você tem aqui indicador de velocidade máxima, aí você tem aqui computador de bordo A, B e ainda o consumo instantâneo. Você também tem indicações da parte mecânica do carro, né? A indicador de pressão aí dos pneus, horas do motor ligado, bem legal isso, né? Temperatura de óleo, temperatura da transmissão, quanto tempo falta para revisão e até mesmo voltímetro, né? Tensão da bateria do carro. Função de áudio,
Se tiver alguma anomalia é aqui que aparece e ainda é possível configurar alguns detalhes da tela e até mesmo do veículo. Ou seja, temos aqui o computador de bordo mais completo da categoria. Bom, vamos dirigir aqui o carro, pessoal. Engatando aqui ré, esse carro não tem câmera de ré, ele só tem aí os sensores de estacionamento com o gráfico. De toda forma, o volante é extremamente leve. Vou dizer que é um dos mais leves que eu já dirigi nessa categoria de veículo. O volante com assistência elétrica, né, que não rouba potência mecânica do motor e também não aumenta o consumo de combustível. Então você tem que ficar aqui atento aos espelhos, né, tanto o retrovisor quanto os laterais, mas ainda assim, ó, sensor de estacionamento não decepciona, tem uma indicação aí bastante precisa. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Lembrando que a gente faz isso para ver aí justamente o isolamento acústico, conforto e até mesmo a altura em relação ao solo. Vamos primeiro aqui no tachão. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Olha, suspensão macia e um isolamento acústico bom. Para um carro dessa categoria, eu vou dizer que o isolamento acústico aqui é interessante. Como o Fiat Pulse tem essa proposta de ser um crossover, até a posição de dirigir aqui é um pouquinho mais elevada. Agora, o que a gente quer saber é se essa proposta faz jus aí às lombadas, né? Vamos ver se o carro consegue passar aí sem bater e sem raspar nas lombadas. Então, primeira lombada aqui a 30 por hora. Digo para vocês que foi fácil. Não foi uma passagem difícil, foi tranquilo. Não senti nenhuma fragilidade, nada. Foi bem tranquilo a primeira lombada. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora. E olha, passou bem também na segunda lombada. Então um conjunto macio de suspensão, consistente, sem indicar fragilidade. Vamos ver o piso desnivelado, isolamento acústico e a terceira lombada. Vamos lá? Olha aí, bom isolamento acústico aqui dentro. Terceira lombada 30. Passou fácil, não bateu e não raspou. E agora vamos aí para quarta e última lombada. E o carro confortável, tá, pessoal? Vamos ver agora. Foi muito bem na prova, ou seja, cumpriu aí a função de crossover, bom isolamento acústico e o mais importante de tudo, supera bem os obstáculos aí típicos do Brasil. Vamos ver agora aqui a nossa manobra de fim de rua. Parando aqui no nosso ponto de referência, uma volta de volante, uma volta e um quarto para virar tudo. Como eu disse, volante bastante leve. E vamos até encostar o pneu na guia, não tem sensor de estacionamento dianteiro, tá? Então tem que prestar atenção aí na manobra. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante. Ponto muito legal aqui é o volante, que é bastante leve mesmo. E o carro saiu aqui praticamente centralizado, um pouquinho deslocado para a direita, o que mostra que ele não ocupa tanto espaço. O único senão é a falta aí de mais sensores na hora de você fazer a manobra. De toda forma, se você conseguir prestar atenção, vai ser tranquilo manobrar, porque não ocupa muito espaço e o volante é leve. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Fiat Pulse, pessoal. Bom, a gente já conhecia esse powertrain aqui da estrada, né? Agora ele está no Pulse, mas ele continua funcionando muito bem. A grande vantagem do câmbio continuamente variável é essa situação, que ele consegue variar infinitamente. Então você está com baixa carga no acelerador, olha o giro como está baixo. E você consegue ver, ó, que sem alterar muito o giro, ele consegue ganhar velocidade. Aí eu tiro o pé do acelerador, o carro vai perdendo velocidade e o giro se mantém. Entretanto, se eu precisar fazer uma demanda e o carro tem que ter uma resposta, o que acontece? Ó, você pisa, o giro sobe rapidamente, sem tranco, para quê? Para entregar a melhor situação de relação de potência ou de torque, subindo o giro com o motor aspirado. Então, mesmo o motor não tendo aquela boa disponibilidade de torque muito alto em baixa rotação, você até que consegue, abre aspas, compensar um pouco disso com o câmbio continuamente variável. Quando você está na estrada, você percebe como o giro fica baixo, olha aí. Estou aqui aproximadamente a 100 km por hora, olha o giro ali, abaixo de 2.000 rotações. Lembrando, é um câmbio continuamente variável. Ah, mas e se eu quiser simular as marchas? Alavanca de câmbio, joga ela para o lado esquerdo, olha lá, ele já está fazendo simulação de marcha. Aí você dá toquinho para trás
para ele subir as marchas e dar toquinho para frente para ele reduzir as marchas. Lembrando que é uma simulação de marcha, não são marchas reais. Ainda assim, você consegue subir o giro para fazer uma ultrapassagem ou até mesmo reduzir marcha para aplicar um freio motor, por exemplo, numa descida de serra. E vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade. Subida, ar-condicionado ligado, 60 para 120. Vamos lá, 60 por hora, vamos pisar tudo. Você vê que o giro já vai lá em cima, né? Ele faz a simulação de troca de marcha para não dar aquela sensação de aceleração infinita. Demora um pouquinho, né? E chegou aí aos 120. Bom, considerando que estamos num veículo com motor aspirado, eu vou dizer para vocês, não é ruim. Outro recurso que você tem aqui, pessoal, no volante é o botãozinho do modo esporte. Então, tá numa posição bem estratégica. Na maioria dos carros é aqui no câmbio, mas aqui tá no volante, o que é fácil, né? Quando você aperta o modo esporte, olha lá o giro. Ele já eleva o giro, né? Então ele deixa o carro trabalhando com rotação mais elevada. Desligou o modo esporte, ele volta para uma situação mais suave. E aí, pessoal, no modo esporte, qual é a vantagem? Você tem uma resposta maior do carro. Além do giro estar mais alto, o pedal do acelerador também fica mais sensível. Então quem quer ter essa sensação de carro mais na mão, tá aí a indicação. E tanto no modo esporte quanto no modo normal, a qualquer momento, você pode pegar o câmbio também, jogar ele aqui para a esquerda e fazer as simulações de marcha, né? Ou seja, você tem aí um carro que você consegue configurar para vários estilos de condução. Quando você usa o carro normalmente na estrada, é que você consegue ver bem o funcionamento do CVT. Então, estou numa situação de baixa carga de pedal do acelerador. Você vê que o giro é bem baixo, né? Fica ali abaixo de 2.000 rotações por minuto. Entretanto, no momento que eu dou uma demandada um pouquinho maior do acelerador, olha como ele sobe rápido o giro. No momento que eu tiro o pé do acelerador, o giro cai rapidamente. Então, essa vantagem do CVT permite que você não seja tão penalizado na questão do desempenho, mas principalmente beneficiado na questão de consumo. Por quê? O giro só está alto enquanto você está acelerando. Tirou o pé, o giro cai e isso ajuda bastante na economia de combustível. Vou fazer o nosso teste de aceleração de 0 a 100 e eu vou usar aqui uma situação bastante real. Acesso à rodovia, onde os veículos estão vindo muito rápido. Então você tem que entrar rápido na rodovia. Fazer com o ar-condicionado ligado, porém vou usar aqui o modo esporte. Vamos lá, vamos estolar o carro e vamos acelerar tudo. Vamos lá. A gente percebe que a saída não é tão quente. Depois que o giro sobe, é que o carro fica um pouco mais interessante, né? Mas ele não tem uma saída muito forte. Tiver a simulação aí de marcha e olha só, fizemos o 0 a 100, não foi um número tão bom, 14,36 segundos. Além do controle de cruzeiro convencional, nós temos aqui o limitador de velocidade, que acaba sendo bastante útil, pessoal, quando a gente tem estradas de velocidade controlada, que é exatamente o caso dessa. Velocidade aqui nesse trecho que a gente está, velocidade máxima é de 110 km por hora. Então com o limitador ativado, toda vez que eu chegar na velocidade de 110, ele não acelera mais o carro. Dessa forma, a chance de você tomar multa acaba reduzindo bastante. E o consumo desse carro, como é que é? Posso dizer para vocês que ele tem números bons. Olha só, números oficiais do Inmetro. Falando de etanol na cidade, impressionantes 9,2 km por litro. É muita coisa. Na estrada sobe um pouquinho, vai para 10,4. Não é excepcional, mas está na média aí dos outros automóveis. Quando a gente fala de gasolina, também na cidade ele tem um número muito bom, 12,9 km por litro. E quando vai para a estrada, melhora um pouco mais, 14,3 km por litro. Esses números são efetivamente muito bons, sobretudo por conta do câmbio continuamente variável, que consegue sempre entregar aí a melhor relação no que diz respeito a consumo. Não podemos esquecer esse motor, que também é um motor bastante moderno. Moral da história. Quando o assunto é consumo, esse modelo aqui não faz feio. E o seguro? É outra coisa importante. Para isso a gente contou mais uma vez aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez aí várias simulações de seguro. Sempre lembrando, né? O seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem
e ele é sempre do perfil do contratante em relação ao carro. Se mudar o perfil do contratante, o preço também muda. Bom, considerando o cliente médio de um carro como esse, a melhor situação que a gente encontrou foi a seguinte: seguro aí na casa de R$ 2.600, com uma franquia já reduzida em 50% de R$ 2.855. Não chega a ser exatamente um seguro camarada, mas também não é um seguro fora da realidade. Revisões obrigatórias também é importante, né? Pessoal, sempre lembrando que os valores que a gente apresenta aqui são aqueles obrigatórios de fábrica, que não incluem normalmente materiais de desgaste, como por exemplo pneus, pastilhas e outros itens. De toda forma, as revisões aqui são feitas de 1 em 1 ano ou de 10 em 10 mil quilômetros. O total para as 6 primeiras revisões é de aproximadamente R$ 4.100. Não é um valor fora da casinha. Apenas a quarta revisão é um pouquinho mais pesada, mas no geral, eu vou dizer, está dentro da média do que a gente costuma ver no mercado. E o preço? Pois bem, pessoal, esse carro aqui nessa versão, ele tem um preço de aproximadamente R$ 97 mil. Com essa pintura, ele vai na casa dos R$ 99 mil. O que a gente pode dizer? Se a gente olhar para o segmento onde ele está instalado, ele praticamente não tem concorrentes diretos. Por quê? Ele tem esse visual aqui de crossover, e quando a gente vai olhar o potencial concorrente mais próximo, que seria o Volkswagen Nivus, ele vai custar mais caro na versão de entrada, até porque o Nivus vai concorrer com outras versões aqui do Fiat Pulse. Portanto, a gente pode dizer que nesse sentido ele tem um custo-benefício interessante. Mas e aí, vale a pena colocar o carro na garagem? Pois bem, a gente tem que colocar sempre em perspectiva. Imagine que o cliente quer um modelo que tem esse visual aí de crossover. Como a gente viu aqui, o Fiat Pulse vai muito bem nessas provas de lombada, valeta, buraco. Outra coisa, a posição de dirigir dele também é um pouquinho mais alta. A gente viu que é um carro versátil por dentro, em matéria de porta-objeto. Acaba agradando bastante aí o público feminino. Então, moral da história. Se o cliente está procurando por esse perfil de carro, nesse valor, dificilmente vai encontrar alguma coisa no mercado melhor do que esse carro, porque o custo-benefício dele é verdadeiramente interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Isso é importante para a gente saber que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, vídeos detalhados assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.